Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Quem Somos Nós, programa que é transmitido aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nós sempre trazemos aqui no nosso programa os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, suas conquistas e os seus desafios também. Aqui na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista, tudo bom? Todos juntos na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de Rádio, para conversarmos com pessoas que trazem assuntos importantes e da atualidade. É o caso de hoje, você vai apresentar o convidado para nós. É isso mesmo, ele é escritor, é palestrante, é comunicador e vai conversar junto conosco aqui hoje, né, Alexandre Caldini, tudo bem? Olá, Vanessa, olá, Vanderly, olá, amigos e amigas, prazerzaço estar com vocês de novo. Muito obrigado pelo convite, é sempre para mim uma alegria compartilhar desses momentos na TV Mundo Maior, na rádio, saber que tem um monte de gente bacana nos ouvindo, é uma alegria, uma felicidade. Obrigado pelo convite. Nós vamos hoje conversar sobre vários assuntos atuais que estão no seu livro, A Morte na Visão do Espiritismo, e você conta lá que você já nasceu muitas vezes, você já teve muitos nomes em vários lugares. Então, a gente gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, incluindo também como conheceu as Casas André Luiz e a FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Claro, com muito prazer. Você tem razão, Vanderly, no livro, na primeira edição, sobretudo, na edição atual não, mas eu brinco um pouquinho isso, né? Eu falo que já fui faraó, fui rei, fui marechal, fui artista, só coisa bacana, né? Aparentemente bacana, pelo menos. Meu pai que brincava assim, meu pai falava, se tem essa coisa de reencarnação, todo mundo foi rei, rainha, ninguém cuidou do cavalo, né? É claro, né, que sim, a gente... É uma bobagem isso, né? Mas é uma brincadeira. Mas, de fato, o espiritismo, né? Eu estou com 58 anos de idade, comecei aos 25, mais ou menos, por interesse, mas ele falou, o que é isso, hein? Como é que funciona? Curiosidade, né? O que acontece quando a gente morre? Para onde a gente vai? Essas dúvidas que todos temos, né? E o espiritismo foi o que mais encaixou comigo, pelo menos, me pareceu mais lógico, mais coerente e tal. E aí comecei a estudar, a frequentar um centro espírita, depois passei para o outro, onde eu vivo até hoje, onde eu frequento, em Pinheiros, São Paulo, dando palestras, presidi esse pequeno centro e tal. E aí, com relação ao livro, Vanderly, foi muito curioso. Uma vez, faz uns 10, 12 anos, uma colega de trabalho, o filho, tinha acabado de passar no vestibular, foi comemorar com um amigo, bateu o carro e faleceu naquele dia. Então, imagine a dor dessa mãe, a dor desse pai. Eu presenciei essa dor na missa do sétimo dia. E aí, já espírita há bom tempo, pensei, puxa vida, talvez eu pudesse escrever um livro, sobretudo para não espíritas, explicando um pouquinho como é que o espiritismo entende a morte, né, para facilitar esse momento que para todos nós, espíritas inclusive, é complexo. Né? Não diria difícil, mas assim, toma de assalto, parece que a gente não sabe que vai morrer. Né? E aí aconteceu mais uma morte de uma pessoa conhecida, e eu convidei a filha dessa pessoa para vir conversar comigo. A menina tinha 14 anos na época, e expliquei para ela como é que o espiritismo compreendia a morte. Ela estava muito abalada com a morte da mãe. E a partir dessa conversa eu escrevi o livro, como de fato houve, na verdade, uma conversa minha com a Maria, mas eu ampliei o conteúdo dessa conversa tentando imaginar o que uma pessoa gostaria de saber no momento de sua própria morte e quando morrem pessoas da família. Com relação à Casa André Luiz, foi aí que eu conheci, já ouvia falar das Casas André Luiz há muitos anos. Eu sou de Sorocaba, lá tem um Mercatudo, ou pelo menos tinha um Mercatudo, né? E eu ouvia falar, minha família, meus pais sempre falavam, eu estava sempre no entorno, né? E bem mais tarde, já espírita, que eu vinha saber melhor como é que funciona as Casas André Luiz. Tive a ocasião de visitar umas 2, 3 vezes lá, fiquei encantado com o trabalho que vocês fazem lá. E aí foi um passo para aproximar também da fundação, né, da FEAL, e agradeço muitíssimo me deram a chance de gravar vários pequenos vídeos com vocês. Então, para mim foi uma alegria enorme, foi um encontro, eu diria, muito profícuo. Né? Eu quero divulgar o espiritismo, quero e ter o maior prazer em me colocar à disposição da divulgação da filosofia espírita, e as Casas André Luiz e a FEAL, sobretudo, estão também muito nesse mesmo caminho. Né? Então foi um encontro para mim de muita felicidade. Como a senhora Vanderly já nos contou, já falou aqui para nós, nosso objetivo hoje é falar do seu livro, então, né, Morte na Visão do Espiritismo. Tem sempre alguém chegando agora, e você já também
trouxe para nós aqui, nosso ouvinte, telespectador também, o porquê desse livro, né, Caldini? Então, conta também para nós, quando você escreveu o livro, qual que foi a parte que mais mexeu com você? Você sabe, ele meio que todo, Vanessa, quando eu releio, é muito curioso, eu psicografo, mas ali não foi psicografia, eu estava absolutamente consciente, pensando, corrigindo, voltando. Eu escrevi o livro em 2 semanas, entre o Natal e o Ano Novo de 2012, saiu, né, assim. Aliás, na verdade, eu tinha tentado escrevê-lo uns 4, 5 anos antes, ficou uma porcaria. Eu tentei fazer como o Livro dos Espíritos, pergunta e resposta, ficou um lixo. Aí no centro que eu frequento, a espiritualidade falou, ó, você estude aí desse lado que a gente ajuda quem você precisa estudar, né? Claro que eu não estudei, né? Na correria do dia a dia a gente não estuda nada, mas sempre prestando atenção, ouvindo o que as pessoas falam, ouvindo comunicações mediúnicas, né? E pensando nisso. Quando eu sentei para escrever, saiu muito rápido. Só que daí eu passei um ano corrigindo o livro, né? Falando, não, tá redundante aqui, tá chato. Isso aqui eu já falei lá atrás, deixa eu falar de novo, né? Deixa eu mudar. Então, foi um ano de correção do livro. A parte que mais me emociona, eu diria que é justamente o livro. Quando eu releio o livro, né, seja A Morte na Visão do Espiritismo, seja o segundo livro, que é A Vida na Visão do Espiritismo, eu falo, gente, não é possível, não foi eu que escrevi isso aqui. Nossa, que interessante isso aqui. Eu me surpreendo, e sem nenhuma modéstia, falo, que bacana, que eu acho que tem mesmo uma inspiração, sabe? Claro que eu não estava psicografando ali, mas sem dúvida tem inspiração, porque eu falo, nossa, que raciocínio interessante, aqui ficou bem explicado, isso aqui faz sentido. Né? Eu me encantar com o que eu supostamente escrevi, para mim é um sinal que tinha mais gente escrevendo além de mim ali, né? Ainda que eu não sentisse nada, estava absolutamente lúcido e tal, então emociona sempre essa leitura. E o que emociona muito, Vanessa, Vanderly e amigos e amigas, são as mensagens que eu recebo. Vocês não fazem ideia, a remuneração emocional que eu recebo, e só de falar me emociona, de pessoas, né, que falam, meu marido foi assassinado, meu filho suicidou-se, minha mãe morreu a semana passada, eu li seu livro, deu um alento, me acalmou, eu consegui perceber coisas que eu não percebia, eu estou melhor. Nossa, isso é de uma riqueza, faz um bem danado para a gente, sabe? Então, esse livro me faz um bem muito grande. Por causa desse momento diferenciado que nós estamos vivendo no nosso planeta. Então, muitas famílias estão perdendo, entre aspas, né, seus entes queridos, e tem todas essas dúvidas que você sabe muito bem, por isso que você escreveu o livro. Então, a gente gostaria hoje de comentar alguns tópicos. Por exemplo, começando, o que acontece no exato momento em que morremos, né? Seria uma primeira dúvida. Claro. Varia de caso a caso, né? O espiritismo é interessante porque não tem uma resposta única para uma situação, porque não há uma situação única, há diversas situações. O que eu diria como um conselho, se eu posso dar um conselho a nós todos, é assim, primeiro falemos sobre a morte. Isso que vocês estão promovendo hoje aqui é muito importante, que nós conversemos sobre a morte. Com quem? Com os nossos familiares, conosco mesmo, com as crianças, inclusive, claro, adequando a linguagem a uma criança, né? Mas explicando que a morte é absolutamente natural, né, Vanderly? É uma coisa que está dita desde que a gente nasceu. Todos sabemos que um dia morreremos. Todos sabemos que todos que amamos, um dia morrerão. Os que nós não amamos também morrerão, né? A gente sempre acha que o idoso morre antes do mais jovem. Não necessariamente. A gente sempre acha que o mais doente morre antes do são. Não necessariamente. E aí quando acontece, a gente toma um susto, né? Nossa, mas como aconteceu? Deus não é justo, que absurdo, por que aconteceu comigo? Por que não com você? Por que não com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge? É só natural, é só a vida seguindo o seu curso, né? Mas a gente não quer falar disso, a gente bate na madeira na hora de falar da morte, né? Que bobagem, ao contrário, estejamos preparados para a morte. E aí a sua pergunta, o que acontece na hora da morte? Se eu estiver mais preparado, se eu tiver estudado mais a morte, se eu compreender como uma coisa absolutamente natural, na verdade uma coisa desejável, imagine se nós não morrêssemos, que horror seria a Terra, que horror seríamos nós todos. Eu não tenho nenhuma vontade de viver 100 e poucos anos, né? Quando meus pais eram idosos, eu contava que tinham 97, 93 anos, falava, ai, que maravilha, não, que bênção. Eu falava, não necessariamente. Não é. Sêneca fala isso. O que importa não é viver muito. O que importa é viver bem. Aliás, viver muito, diz Sêneca, não está no nosso controle. Viver bem está. Né? Então, vivamos bem. E o que é viver bem? Nós sabemos que é viver bem. Né? É viver em harmonia com o outro, em equilíbrio consigo mesmo, estudando a si próprio, nos melhorando dia após dia. Né? Então, quando chegar o momento da nossa morte, e ela chegará, nós estaremos tranquilos. Jesus disse, né, antes de fazer a sua oferenda no altar, vai e te acerta lá com os teus inimigos, com os teus desafetos. É para isso que nós estamos encarnados, para nos melhorarmos e nos entrarmos em conjunção, entrarmos em harmonia com as desavenças que trazemos de inúmeras
outras experiências encarnatórias, né? Então aproveitemos o tempo. Se a gente conseguir melhorar um pouquinho, ou melhorar mais ou menos, ou melhorar bastante, já está ótimo. A hora do desencarne será mais tranquila. O que acontece nesse momento do desencarne? O corpo fica ali, não é? O corpo já está gasto, se está doente ou envelhecido, né? E já não dá mais condições de sustentar aquela vida. Então o espírito não tem mais por que usar aquele corpo. É como uma casa que você está usando, mas ela está cheia de rachaduras, cheia de infiltrações. Você gosta da casa, mas chega um momento que você fala, não dá mais, preciso mudar de casa. Ou um sapato muito velho, já está furado, está doendo, machucado, você deixa o sapato, pega um sapato novo, deixa a casa, pega uma casa nova. Mesma coisa conosco. Deixamos aquele corpo que já não dá condições mais da gente poder usar esse corpo para atuar no dia a dia aqui. Vamos um tempo na espiritualidade, voltamos e pegamos um corpo novinho em folha, para poder continuar a nossa jornada de aprendizado. Então, no momento da morte, o que morre é o corpo físico, não é você. Você é um espírito. O que é o espírito? O espírito sou eu, o espírito é você. O que você aprende, o que você sabe, o que você fala, o que você adquire de conhecimento, isso é você, isso é o espírito. Outra brincadeira, você não tem um espírito, você não é dono ou dona de um espírito, você é um espírito, né? O corpo sim que é temporário, o corpo que é matéria estraga. Então, nesse momento, você deixa o corpo e o espírito sai e vai ficar um tempo desencarnado, provavelmente reencarnará novamente para novas experiências, novos aprendizados. Era mulher? Talvez venha como homem. Era rico? Talvez venha pobre. Era doente? Talvez venha ação. Morava no país pobre? Talvez venha no país rico. Vamos trocando as experiências para poder observar tudo à nossa volta e aprender mais e mais. Então a morte é só isso. Nesse momento, o corpo fica, o espírito sai. Para onde vai o espírito? Também varia, também depende da condição. Se nós queremos ter um desencarne tranquilo, ir para um lugar agradável, façamos por merecer. Como? Nos melhorando, nos tranquilizando, estando, por assim dizer, com as nossas contas em dia, né? Com as nossas contas em ordem. Outra pergunta bem interessante é: para onde vamos? Então, queria que você comentasse um pouquinho, Caldini, fora eu, você e a Vanderly, que vamos para o nosso lar, para onde as pessoas vão, geralmente? Você brincou, mas essa é uma coisa que todo mundo tá... O que tem de espírita? Deixa eu dar um jeito aqui, porque eu quero ir para o nosso lar, né? Gente, eu acho isso muito estranho. E vou falar uma coisa aqui que muita gente discordará. Eu não sei se existe nosso lar. Como assim? Né? Eu não sei se existe umbral. Como assim? Eu não sei se existe Vale dos Suicidas. Como assim? Né? O Vale dos Tatuados. Que loucura, né, cara? Se você pegar Kardec, está escrito lá claramente, quando ele fala sobre céu e inferno, fala o seguinte: mas existe um lugar, Kardec pergunta, onde os maus vão se localizar e onde os bons, um lugar de bem-aventurança, um lugar de danação, ou seja, o céu e o inferno? A espiritualidade fala, não. Os espíritos bons e maus, ou melhor dizendo, mais avançados e mais atrasados, estão por toda parte, está lá escrito. Por consequência, a felicidade e a infelicidade estão por toda parte. Bom, se é assim, não tem um lugar bacaninha. Aliás, vamos pensar um pouquinho, se nós somos espíritos, não tem mais a matéria, não tem mais o corpo, será que eu preciso ficar numa casa bacana? Será que eu preciso ter um merecimento para ter uma casa mais bacana? Será que eu preciso tomar sopa? Será que eu preciso de uma arma para afastar aqueles maus espíritos que estão querendo entrar aqui? Eu acho tudo muito materializado. Eu acho estranho isso, né? E pelo que eu leio, talvez tenha isso por conta das pessoas que ainda precisam disso, mas nós não precisamos mais disso. Nós somos espírito, não materiais, né? Então, trabalhemos nossa melhora para ficarmos bem. Se eu estiver bem, o lugar para onde eu vou, tentando responder sua pergunta, Vanessa, não é um lugar físico, né? Se eu estou bem, se eu penso bem, se eu estou tranquilo, estou equilibrado, é só natural que eu esteja bem, tranquilo e equilibrado. É só natural que no meu entorno estejam pessoas igualmente bem tranquilas e espiritualizadas. Se eu pintei e bordei, machuquei um monte de gente, atrapalhei a vida de um monte de gente, é natural que essas pessoas também estejam no meu entorno. E eu continuo a vê-las, ele diz isso no Livro dos Espíritos, ele fica vendo aquelas pessoas que ele prejudicou. Elas, no meu entendimento, elas não estão ali, mas a imagem está na pessoa. Isso é um inferno, né? Você imaginou? Você assassinou umas pessoas, fica vendo aquelas pessoas assassinadas ali? É muito duro, né? Nesse sentido, sim, eu acredito no Vale dos Suicidas, por afinidade, né? Você está vendo ali o desespero, que você tentou acabar com sua vida, ela não acabou, isso é desesperador. Mas não é que haja um local físico, né? Então eu diria, preocupemos-nos menos com para onde nós vamos e preocupemos-nos mais em estarmos bem. Para que a hora que a gente desencarnar, não importa para onde você vai estar bem, vai estar tranquilo. E aí, se me permite engatar outra pergunta aí que frequentemente se faz, é assim, nós vamos reencontrar as pessoas que nós amamos, sim ou não? É comum a resposta ser claro, você vai encontrar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. No meu entendimento, essa não é a resposta mais honesta. Por quê? Porque não é necessariamente verdadeiro.
Aquela pessoa que você ama talvez já tenha reencarnado. Você desencarnou, ela reencarnou. Você pode encontrar à noite, no sonho, no sono. Sim, sempre pode, né? Outra coisa que eu leio lá também é o seguinte: espíritos mais evoluídos não têm esse apego de, quero encontrar mamãe, quero encontrar papai, meu filho. Você ama tanta gente, não é? Olha que maravilha isso, né, Vanderly e Vanessa? Nós amamos tanta gente, nós já tivemos tantas experiências reencarnatórias com tantos pais, tantas mães, tantos irmãos, tantos maridos, tantas mulheres. Imagine a infinidade de gente bacana que você conhece, que você vai reencontrar. Não precisa encontrar exatamente aquela. Pode ser que reencontre, mas não deveria ser uma angústia também, né? Vivamos, a gente teria que se bastar, não por arrogância, por propriedade, né? Tá tudo certo e caminhamos assim. Então, Alexandre, mas a gente, falando do plano espiritual, a gente brincou, né, sobre nosso lar, mas numa reunião de orientação aos espíritos, nós uma vez recebemos uma comunicação de uma senhorinha que ela desencarnou. E ela estava muito decepcionada, porque ela estava esperando chegar em nosso lar e ser recebida pelo André Luiz. E ela não conseguiu encontrar nada do lado de lá. Olha que interessante, né? Pessoas também falam assim, mas será que existe reencarnação mesmo? Pois é, outra grande dúvida, né? E eu acho que o bom do Espiritismo é isso, nós temos que ter dúvida mesmo, temos que duvidar, aquela dúvida positiva, saudável, o ceticismo saudável é muito importante. Tudo tem que passar pelo crivo da razão. Eu vou falar para você o seguinte, se eu tenho certeza absoluta, eu diria, não tenho certeza absoluta, mas muita coisa me faz crer que sim. Várias pessoas que eu conheço que lembram coisas, vão para o lugar e falam, olha, ali vai ter tal coisa, depois daquela rua tem tal coisa, já estive aqui e lembram, né? Tem vários casos, se você der uma googada na internet, casos não espíritas, sobretudo na Índia, de crianças, sobretudo, que lembram as encarnações passadas, descrevem perfeitamente, os pesquisadores vão lá e comprovam, né? Então, eu acredito que sim. Para mim, há lógica na reencarnação. Seria muito ilógico, se Deus existe, Deus é justo, Deus é correto, Deus é honesto, né, e bom, não seria justo você nascer e morrer e ali está definido o seu futuro para sempre. E se você entrou numa situação muito difícil, uma família só de gente complicada, passando fome, dificuldades, você vai ser julgado exatamente igual a um outro que teve tudo, a melhor educação, um berço esplêndido, né? Improvável, né? Então, acho que a reencarnação é, de fato, muito justa. Outra coisa a lembrar, né, Vanderly, que para mim foi uma surpresa, quando estava escrevendo o livro, eu pesquisei e descobri isso, a maioria da população mundial é reencarnacionista. A maioria. Por quê? Porque as religiões asiáticas, tem muita gente lá, e os asiáticos são reencarnacionistas, eles sabem da reencarnação, né? Então, a gente acha que não. Aqui no Brasil, nas Américas, na Europa, os ocidentais não são tão reencarnacionistas, então para nós parece estranho esse conceito, mas cada vez mais gente compreende e aceita, porque tem lógica nisso tudo. E outro dia eu li na rede social, eu preciso até pesquisar melhor isso, que a Igreja Católica até o século, sei lá, século VI ou o que seja, tinha a reencarnação como certa. Depois um Papa pôs uma bula e falou, não existe reencarnação mais. A partir dali, o catolicismo não aceita a reencarnação. Então, veja, é uma coisa que está sempre na história da humanidade. Você pega os incas, os maias, os astecas, você pega lá os povos asiáticos, né? Todos creem na reencarnação. Os índios aqui também, os nativos brasileiros. Então, eu acredito que sim, que existe a reencarnação, porque há lógica nisso, né? E nós queremos lembrar você, que está sempre acompanhando aqui a programação das emissoras da FEAL, que a Fundação Espírita André Luiz, junto a Centros Espíritas, iniciou aí uma campanha, né? Então, é um trabalho de atendimento fraterno solidário online, que é de forma bem simples e também bem prática. Nosso propósito é acolher você com uma palavra amiga, ajudando em seus medos, dúvidas e angústias. E para participar é muito simples, basta você escolher em nosso site a campanha Juntos pelo Espiritismo, o centro que você deseja ter o atendimento. Então você vai lá no site, né, vai marcando o melhor dia e horário de acordo com a sua disponibilidade e também com a disponibilidade do centro escolhido. O atendimento fraterno online será realizado no dia e horário agendado, de acordo com as orientações dadas pelo Centro Espírita, tudo lá no site. Para agendar o seu atendimento, é só acessar feal.com.br/juntos pelo Espiritismo. Todas as informações estão lá para você ter o seu atendimento sigiloso também, neste momento aí de grande desafios, né, para todos nós. Nós estamos falando aqui sobre o livro, né, do Alexandre Caldini, A Morte na Visão do Espiritismo. Você falou um pouquinho já também sobre os suicidas, né, Caldini? O que você acha importante falar sobre o suicídio durante a pandemia? E também conta mais um pouquinho o que acontece com os suicidas. Suicídio é bastante complicado. Suicídio, aborto, eutanásia, vale a pena a gente falar um minutinho a respeito disso, né? O suicídio não resolve nada.
né? E você tem um período de vida que você deve viver aqui na Terra. Pode ser 32 anos, pode ser 12, pode ser 58, pode ser 76, pode ser 104 anos, a gente não sabe, né? Mas aquele período é o que você necessita para dar uma caminhada, uma estilingada no seu progresso. Nós reencarnamos justamente porque aqui é muito complicado, aqui você tem violência, aqui você tem aborto, aqui você tem suborno, aqui você tem agressividade, pessoas que não pensam como você. Então, tudo isso ajuda a nos moldar como espíritos, como pessoas, né? Por isso que nós reencarnamos. Então, nesse período, essas dificuldades, esses problemas, que na verdade são nossos amigos, porque eles estão nos exigindo aprendizado, né? Exigindo que nós usemos nossa inteligência, cresçamos espiritualmente, moralmente e intelectualmente, às vezes fica difícil. Aliás, sempre fica difícil. Não é fácil viver encarnado, né? Mas é lindo viver encarnado. E aí algumas pessoas falam, não está dando, vou desistir. Lembrando aquela história, o fardo nunca é maior que você pode carregar. Então, nós damos conta, você dá conta da sua vida, tenha certeza disso. Até porque se você lembrar um tempo atrás, o que era um problema grave já não é mais. As coisas passam, né? E se a pessoa não se sustenta nessa firmeza, pode recorrer ao suicídio. Tem livre-arbítrio, pode fazer o que quiser, mas as consequências do que a gente faz, nós recebemos já nesta encarnação e nas próximas, né? E por que o suicídio é inadequado? Porque só Deus pode nos tirar a vida, né? Então você deixou de usar um período que estava determinado para você, foi um recurso que a espiritualidade lhe deu e você queimou aquela etapa lá. Fora isso, Vanessa, na sua pergunta, ao desencarnar por idade ou por debilidade física, os laços que prendem ao corpo, né, fluídicos que prendem o espírito ao perispírito e ao corpo, já estão muito frágeis. Então a pessoa imagine um tênis, né? Como se você abrisse os laços de um tênis e o corpo sai como o seu pé sai fácil de um tênis. Se o laço está muito apertado no seu tênis de cano alto, você tenta e não consegue tirar o pé dali, não é isso? Mesma coisa, o suicídio, os laços que prendem o espírito ao corpo ainda estão muito fortes, há muita energia vital ainda ali, e você arrebenta isso. Não é adequado, é uma dor grande, é um erro grave, né? E o que acontece com o suicida, então? Vai se recuperar, vai ter outras encarnações, vai ter que viver exatamente todas as dificuldades que era para ter vivido agora, não viveu, porque saiu antes da hora, não é? E vai ter que viver outras dores. Quais dores? As dores de ter machucado um monte de gente à sua volta. Você imagina um pai e uma mãe cujo filho suicida, a dor que é para essa pessoa. Eu podia ter percebido, eu podia ter falado, eu podia ter feito. Não. Aquela pessoa é um espírito responsável por si. A decisão do suicídio é dele ou dela. Ele ou ela responderá por isso e, infelizmente, vai sofrer a dificuldade de retomar tudo que deixou para trás. Você imagine um filho de um suicida. Meu pai se matou, minha mãe se matou. Que dor para essa criança. Quanto isso vai marcar aquela encarnação daquela criança, né? Então, por todas essas razões, não é adequado o suicídio. Mas lembrando que sempre tem socorro. O suicida também será socorrido, ele ou ela também reencarnará, infelizmente perdeu um tempo precioso e vai sofrer mais tempo as dores. Podia estar em felicidade, podia estar em tranquilidade, em serenidade mais rapidamente, né? Postergou a sua felicidade. Esse é o grande mal. Mesmíssima coisa com relação ao aborto, né? Nós estamos muito agora no momento do aborto, por conta daquele acontecido agora recentemente no Recife, com aquela menina capixaba, né? Como é que o espiritismo vê o aborto? Também é outra morte que não é adequada. Por quê? Imagina a história da humanidade. Briga, briga, briga. Essa é a história da humanidade, tá certo? Nós estamos sempre invadindo o vizinho, estuprando, escravizando, assassinando, não é? Aprisionando. Não é uma história linda, é uma história de muita dor. E nós estamos trazendo isso conosco. Aí imagine 3 pessoas que têm um passado complicado entre si. Aí elas resolvem que vão encarnar juntas para tentar resolver esse passado. Só que na hora do encarne, pá, vai lá e se interrompe esse reencarne. Porque faz o aborto, aquela pessoa não pode mais reencarnar naquela família. Se esse espírito é um espírito ainda atrasado, que já não tem uma relação boa com aquele casal que ia recebê-lo por filho, como é que você acha que ele fica? Ele fica revoltadíssimo. É um absurdo. Eu sabia, esses caras não são de confiança, é um absurdo que eles fizeram, blá, blá. Aquela animosidade volta firme. Vão se resolver? Não tenha dúvida. Vai voltar a reencarnar? Sem dúvida nenhuma. Naquela mesma família? Sim. Já, talvez não, talvez mais tarde, mas reencarnarão para resolver aquela situação. Mas, mais uma vez, é uma pena, é inadequado. Teve uma chance do reencarne e aquela família interrompeu o encarne. Por isso que o aborto também não é adequado. Mas também o abortado reencarnará, mas também os abortantes terão a sua vida seguindo, né? Vão sofrer por mais tempo, mas seguirão e refarão. E com relação à eutanásia, também o Espiritismo fala que não é certo você matar uma pessoa antes da hora. Você pode liberar aquele que está muito doente, falando, vá tranquilo, está tudo certo, se você achar que está na hora de ir, vá. Isso é caridade, não prenda aquela pessoa aqui. Mas a gente deve manter o corpo físico em conforto, né? Não exagerar para ficar vivo o tempo todo, mas mantenha um conforto até que seja uma morte natural. Não force. Até no Brasil, inclusive, é ilegal, né?
a eutanásia, assim como é ilegal o aborto, né? Mas essas são as 3 questões que vale a pena a gente ter um pouco de atenção. Muito bom, nós só temos 30 segundinhos. Então, como faz para adquirir o seu livro, Caldini? Pois é, eu estou aqui no litoral, não trouxe para mostrar para vocês, mas na Amazon você encontra, na Livraria Travessa, as grandes livrarias todas, você entra lá, põe meu nome, Alexandre Caldini Neto, e o livro chama-se A Morte na Visão do Espiritismo. Tem na versão digital também e tem na versão de audiobook para quem tem dificuldade na leitura. Faltou tempo, porque são muitas perguntas ainda, mas... Exato. Que lugar chato que ele está mostrando. É Santos. Vai faltar a oportunidade, né? Isso. Muito legal. Obrigada, Caldini. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Muito obrigado, gente. Obrigado, Vanderly. Obrigado, Vanessa. Um abração a vocês todos. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até o próximo Quem Somos Nós, junto com a senhora Vanderly Batista. Beijo para a senhora. Esse assunto é muito importante, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Entender que a morte é tão natural quanto a gente um dia nasceu nesse mundo, né? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós?